Bom, uma ótima tarde para todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela companhia de sempre. Estamos chegando aqui. Muito bem, amigos da TV vazialegre.com. Estamos chegando com mais uma live aqui no nosso canal, né? Hoje, quarta-feira, virada da semana, desejando a você que a sua semana esteja maravilhosa, abençoada, cheia de coisas boas. É o que a gente sempre deseja, né, para vocês que acompanham aí o nosso trabalho. Temos o apoio de JC Gás Super Gás Brás, a entrega mais rápida da cidade. É só ligar que o pessoal está sempre pronto para atender você. Também de Pit Stop Score, cerveja mais barata e mais gelada da cidade. E de ADL Link Telecom, internet de qualidade para você. Bom, mais uma live aqui para a gente discutir assuntos que a gente considera importantes, ainda mais dentro dessa campanha Setembro Amarelo, né, que falando aí sobre a prevenção ao suicídio. E mais uma vez, para a gente debater assuntos relacionados a esta questão, vamos conversar com a psicóloga Tatiane Costa, que está mais uma vez com a gente aqui. Tatiane, tudo bem? Prazer tê-la mais uma vez aqui no nosso canal. Tudo em paz? Tudo bem. Tatiane, depressão é um assunto que a gente já falou bastante aqui no nosso canal, mas é uma coisa que não sai de pauta, né? Porque é uma doença que, infelizmente, está sempre presente aí, muito presente no nosso dia a dia. E dentro, aproveitando essa questão de Setembro Amarelo, a gente pode fazer, tem a ver muito depressão com questão de suicídio também no dia a dia, né? Você poderia comentar essa relação? O suicídio ele é sempre multifatorial, então várias coisas interferem nesse processo. Mas uma coisa que a gente já sabe é que sempre quem comete um suicídio, ele está passando por algum sofrimento mental. Mas nem sempre quem tem algum transtorno mental ou problema psicológico comete suicídio. Mas 100% dos suicídios são feitos por pessoas que têm algum acometimento psicológico ou mental. Então a depressão, ela é um dos principais, dentro desses acometimentos psicológicos, a depressão é um dos principais fatores que contribuem para esse processo que levam ao suicídio. Então, geralmente, há uma vivência depressiva envolvida, ou uma depressão diagnosticada, ou uma depressão subdiagnosticada, subtratada, mas há, digamos que em média de 80% a 90% dos casos passam por alguma vivência depressiva em algum nível. Não é que quem tem depressão tenha uma maior propensão a isso, não. Como eu disse, é multifatorial. Não é só a depressão que leva a isso. Mas a depressão acaba sendo um desses fatores que contribuem ou que agravam esse tipo de situação. Pronto, daqui a pouquinho eu vou pedir para você comentar essa questão desses 7 sintomas que a gente nem imagina que pode ser depressão e que de repente pode ser. Mas antes, essa questão que de hoje a gente costuma dizer que tudo é deprê, eu estou deprê e tudo mais. Isso acabou banalizando muito o termo depressão e isso vem bater direto com essa questão de sintoma, porque você pode estar com um sintoma que não é de depressão, que é uma coisa até natural, uma tristeza, uma sensação, uma coisa assim, passando por alguma situação que é natural do ser humano e a pessoa já disse que está com depressão. Quer dizer, pode haver essa confusão pela banalização do termo, né, que virou deprê, estou com deprê, essa coisa toda. Né? Então, houve, com essa banalização, há uma patologização do que a gente sente. Então, ninguém é mais permitido estar triste. Se está triste, está deprimido, está depressivo, está deprê, como você falou. Então, o que acontece é uma patologização da vivência. Eu posso, eu preciso e eu devo ficar triste com alguma coisa em algum momento, mas isso não necessariamente é depressão ou é um sintoma depressivo. De novo, entra também não só a questão da banalização, mas a questão também da rotulação do estereótipo. Então, o depressivo, aí tem um estereótipo específico para quem sofre de depressão. Então, quem ou é diagnosticado ou afirma sofrer com depressão, não pode ser visto sorrindo, não pode ser visto participando de certas atividades, não pode ser visto interagindo, porque, oxe, e não é depressivo? Então, além da banalização e da patologização do que a gente sente, há ainda a questão do estereótipo que é construído com base nisso. Então, todas essas coisas acabam dificultando a identificação de certos sintomas
Porque existem os sintomas clássicos, os sintomas claros, e existem sintomas que não são tão claros assim, que são sutis, mas que sinalizam que algo está acontecendo e que algo está fugindo daquele habitual equilíbrio que havia. Mas se eu estiver muito imerso nessa questão do estereótipo e da banalização dos termos, eu acabo confundindo as minhas vivências e aí dessa forma eu acabo não identificando quando algo não vai tão bem assim. Ou eu eu potencializo, eu superestimo aquela vivência e aí eu já imagino que eu estou num processo muito maior, mas na verdade era a vivência comum de algo que me aconteceu e eu de fato fiquei muito triste, muito abalado com aquilo. Ou então eu subestimo aquilo que eu estou vivendo e acho que é algo que vai passar, que aquilo não é nada demais e aquilo vai se potencializando. Então, uma das principais coisas é a quebra desse estereótipo. Quem é depressivo é uma pessoa como qualquer outra pessoa e ela tem vivências internas e vivências próprias que acabam saindo desse equilíbrio comum, mas ela não é uma pessoa 100% do tempo triste. A vivência da depressão ela é individual, então duas pessoas com depressão elas não vivem as coisas iguais. Apesar de existirem a classificação nosológica, que a gente chama aquele quadro de sintomas comuns àquela vivência, mas nenhuma pessoa vive a depressão de forma igual à outra, porque as nossas experiências e o nosso meio entram nessa vivência e acabam interferindo nisso. Então não existem duas depressões iguais, duas vivências depressivas iguais. Então eu preciso estar muito focada na pessoa e não no diagnóstico e não só nos sintomas, mas na pessoa e em como ela lida com aqueles sintomas e com aquelas vivências. É uma coisa muito mais individualizada do que parece. É esse o problema da gente, que muitas vezes é você achar que a coisa é de um jeito sem ser, sem entender e acabar tendo as impressões erradas, as conclusões erradas, né? Achar que duas pessoas com depressão têm que ter os mesmos sintomas, que é o que a gente espera, né? Pela nossa ignorância em relação ao tema no dia a dia, a gente acha, não, mas fulano tem depressão e é desse jeito, fulano não está desse jeito, a outra pessoa não está, então acho que não é, né? Porque pode ser o sintoma mais leve ou mais forte. Então, mas para a gente continuar aqui, eu queria que você comentasse essa questão, porque alguns sintomas de depressão, no texto aqui do site A Mente é Maravilhosa, que diz que costumam passar desapercebidos, foi isso que você disse. Isso não significa, né, que a pessoa, que quem sente, necessariamente está deprimido, mas simplesmente são indícios que sugerem a existência desse problema, mas que devem ser avaliados em conjunto e dentro do contexto, né? Então, não é que a pessoa que vai sentir alguma coisa que a gente vai falar aqui tenha depressão, para que ela possa, então, analisar e ver se há necessidade de uma análise mais profunda por um profissional. Por exemplo, incômodos físicos não relacionados com doenças. A pessoa está incomodada fisicamente, né? A ver com dores musculares que vão aparecendo de repente, sem um motivo específico, aí vem enxaqueca, indigestão, né, frequente, tonturas súbitas e sensações de mal-estar desse tipo. Aí a pessoa vai ao médico, não encontra nada anormal no seu corpo, mas os incômodos não param de aparecer. Quer dizer, você vai no médico, o médico diz, não, você não tem nada fisicamente, não está aparecendo nada. Então você acha que está normal, está tudo normal, mas de repente pode ser um indício, né, de alguma coisa a mais, né? Como o próprio texto disse, como você leu, não é que quem sente isso está com depressão, não. Mas que são sintomas que geralmente não são associados à depressão, não são os sintomas clássicos de depressão, e que muitas vezes as pessoas sentem antes de entrarem de fato num quadro crônico de depressão. Então, antes daqueles sintomas habituais que todo mundo já ouviu falar, ou você coloca na internet e aparece, antes da vivência desses sintomas, geralmente um ou outro, ou um conjunto desses que a gente está falando hoje, vão aparecer antes. Então, qual é a intenção disso? Se eu conseguir identificar esses sintomas, esses que a gente está falando, nesse período, isso significa dizer que eu posso buscar ajuda antes de ser instalada de fato uma depressão crônica, por exemplo, ou um quadro depressivo muito mais complexo e muito mais complicado. Então, por que isso acontece, esses incômodos físicos? Mente e corpo não são dissociados, eles não são separados. O que afeta o corpo afeta a mente e vice-versa. Por isso que nessa questão recente agora da Covid-19, a gente vê que pós-recuperação física, há um processo mental
muito intenso que algumas pessoas vivem. Então, há quadros depressivos sendo desenvolvidos por pessoas que ficaram curadas da Covid-19. Toda a questão do isolamento, toda a questão da internação prolongada, sem poder receber visita, sem contato, toda aquela coisa, pode acabar gerando esse quadro. Então, o que me acomete fisicamente me afeta psicologicamente e vice-versa. O corpo, ele acaba sinalizando que tem algo que está fugindo daquele equilíbrio, que está fugindo daquela zona de conforto, daquilo que estava bem, e agora tem algo que o corpo não consegue identificar o que é, então não é nenhuma doença que ele consiga combater, e o sistema imunológico não tem nenhum patógeno para destruir, mas ainda assim o corpo sente que tem algo que não está funcionando muito bem. Então, a forma que o nosso corpo tem de sinalizar são com sintomas. Então, geralmente aparecem esses sintomas que você citou, físicos, que não são justificados fisiologicamente. Então, eu faço exames, eu faço consultas e não tem nada aparentemente errado que aconteça. Outras doenças, outros problemas, eles também partem desse mesmo princípio, como a fibromialgia, por exemplo. Ela parte do princípio de exclusão para poder chegar no diagnóstico. Então, eu excluo as outras possibilidades para poder chegar no diagnóstico de fibromialgia. A fibromialgia ela tem um caráter psicológico muito marcante também. Mas qual a diferença entre esses sintomas que podem estar associados à depressão? É que eu sinto esse incômodo e eu vou no médico e o médico faz aquele exame básico e diz que não é nada, mas lá no fundo eu fico pensando, mas será se ele está sabendo o que é que eu tenho? Será se o que eu estou não é uma leucemia e ele não percebeu? Então, eu não me contento com aquele, com a resposta daquele incômodo de não ser nada, e eu já imagino algo muito mais grave e algo muito mais intenso do que precisaria ser. Então, essa sutileza da coisa é que sinaliza que essa vivência, ela pode sinalizar uma vivência depressiva. Não é, de novo, não é dizendo que este é um sintoma básico e quem sente isso ou quem tem isso tem depressão. Não. Mas é um sintoma sutil que pode sinalizar o desenvolvimento disso, de uma potencial depressão. É porque o que ocorre geralmente é que você vai ao médico, o médico diz que não tem nada e pronto, você deixa para lá. Continua os incômodos, mas já fui no médico, o médico não falou nada. Aliás, falou que eu não tinha nada, né? Tá, os exames estão todos aqui. Quer dizer, falta a parte mental, né? Da saúde mental, do que a gente é o que a gente sempre diz que a gente negligencia, né? Outro assunto, outra questão, cancelar e postergar encontros com os demais. De repente você olha para trás e percebe que há algum tempo você já vem adiando aí todo tipo de atividade social. Né? Talvez você sinta que está ocupado demais, né? Começa a achar que está ocupado demais, ou que simplesmente que não tem vontade de sair. Não estou com vontade de sair hoje, nem amanhã, e isso vai se repetindo. Aí a verdade é que os encontros com os outros vão diminuindo sem que você tenha se proposto explicitamente a isso. Ou seja, tanto faz se acontecer, se eu for, tanto faz como tanto fez. Né? Na verdade, você não sente que está se isolando dos demais, mas que está muito cansado para sair, ou simplesmente que há outras coisas que chamam a sua atenção. Então, isso também pode ser um indício, essa questão desse comportamento. Um sintoma clássico da depressão é o isolamento. Então, quando a gente coloca lá para pesquisar os sintomas de depressão, o isolamento é um dos que aparece primeiro. Esse ponto aí, ele sinaliza o início de um processo de isolamento. Então, por isso que a gente diz, dá atenção a esse tipo de sintoma nesse momento, pode evitar uma complexidade futura. Porque se eu perceber e se eu avaliar e reconhecer que, de fato, eu estou me isolando e eu não sei porquê, eu já, partindo desse ponto aí, eu partindo da ajuda, a partir disso, eu consigo minimizar efeitos futuros. Então, nesse ponto, avaliar o quanto eu estou tentando me justificar para não ter que ir fazer algo. Sempre partindo do ponto de que fazer isso era algo que me agradava antes e que eu fazia sempre.
que é outro sintoma clássico da depressão, é não ter mais ânimo ou prazer em atividades que antes eu tinha. E a gente começa a colocar a culpa nas atividades, né? Quer dizer que aquilo já fez demais e tudo, mas como é que vai perder o gosto por aquilo, né? Sem ter acontecido nada, sem né? ter mudado nada. E aí algo que eu gostava muito antes e que me dava muito prazer, hoje eu consigo passar muito bem sem fazer, e melhor ainda se eu não fizer ou se eu não for. E isso já sinaliza que alguma coisa está errada nesse processo. Então, avaliar. Nesse período agora, a gente passou por uma coisa atípica nesse sentido, porque a gente foi obrigado a se distanciar de atividades que a gente gostava e de relacionamento com pessoas que a gente fazia antes. Então, isso é completamente diferente. Mas o que a gente está falando aqui é aquela situação em que nada me impede, nada me atrapalha, mas eu consigo encontrar justificativas para mim e para os outros para que eu não tenha que fazer isso. Então, se você se pega aqui tentando inventar uma desculpa para não ter que ir para algum lugar com alguém que você gosta e fazer algo que você se sentia bem fazendo, mas agora eu não estou com o menor saco para fazer, isso já é um sinal de que eu preciso reavaliar os meus comportamentos para ver onde mais eu estou me isolando. Pronto, obviamente que a gente fala aqui, a frequência tem muito a ver com isso, porque uma vez ou outra você está chateado e não quer sair, é normal, natural. Agora, de toda hora, todo tempo, então isso. A gente está falando dessa insistência, dessa frequência, né, Tatiana? Exatamente. Então, deixa eu falar da próxima tema para você, do próximo sintoma para você, indício para você, então, comentar. Movimentar-se devagar, né, que é um desses sintomas de depressão que costuma passar despercebido. Por que isso acontece? As pessoas que têm a questão dessa depressão, enfim, que tem uma movimentação motora mesmo mais devagar, mais lenta, a gente percebe isso? Não é tão perceptível assim. Antes era mais perceptível por conta da impregnação dos medicamentos. Hoje em dia não existe mais isso. Mas é notória uma certa lentidão motora, mais para a própria pessoa do que para pessoas de fora. Essa percepção é mais própria do que do outro. Por quê? O que acontece é que o meu cérebro acaba começando a trabalhar mais devagar. Então, vai havendo um sentimento e uma sensação de fadiga um pouco mais crônica. Então, é como se eu estivesse constantemente cansado, constantemente indisposto, e aí, naturalmente, é como se meu próprio corpo se tornasse mais pesado. Então, levantar o braço dá mais trabalho do que antes, pegar um objeto dá mais trabalho do que antes, mas isso não é tão notório como quem tem lentidão motora por algum outro problema. Pode ser confundido com preguiça mesmo? Isso. Aquela coisa, faz uma coisa sem vontade, sem tanta... Em alguns momentos se confunde com preguiça. Onde é que entra a diferença disso aí? Isso não existia antes. Então, não era uma pessoa com esse tipo de comportamento antes. Por isso que eu digo que é muito mais perceptível para a pessoa que sente do que para quem está fora, porque quem sente sabe que às vezes eu até queria fazer aquilo, ou eu até era mais ágil nisso aqui, aí agora fica meio sem sentido para mim. Por que eu não consigo mais fazer, ou por que eu não tenho mais ânimo para fazer aquilo da mesma forma? Já é um primeiro ponto de autoavaliação. Eu não tenho mais ânimo para aquilo. Por quê? Então, refletir o porquê dessa falta de ânimo repentina. Se aconteceu alguma coisa que justifique essa falta de ânimo, aí sim a gente pode reavaliar, porque às vezes acontecem situações que eu me desencanto com aquilo e de fato eu perco o ânimo, então eu vou ficar indisposto para fazer aquilo. Mas nada mudou e ainda assim eu me percebo cada vez mais indisposto, cada vez mais desanimado para aquilo, então já é um sinal de autoavaliação. É engraçado porque tem coisas que são sutis, por exemplo, essa questão de você se isolando, você não vai percebendo, vai se isolando, você não vai, praticamente sem perceber, depende de você estar isolado. E tem essa questão dessa questão motora, que é algo que você já percebe mais, de forma mais clara, assim, que a própria pessoa vai percebendo que é algo errado, mas ela não se toca, né? É porque, não sei por que a gente acaba achando, é a ignorância em relação ao tema mesmo, que a gente acaba achando, não, isso é normal, é passageiro, e vai deixando levar, até que chega um momento que você percebe que realmente há algo errado. Essa negligência que a gente sempre bate aqui na tecla é que lasca tudo. Né? É uma tendência quase que natural do ser humano de ir deixando para ver o que acontece. Então, eu nunca acho que aquilo vai acontecer comigo.
Então, não, mas isso aqui não vai acontecer comigo. Então, eu continuo para ver até onde vai. Não, isso aqui, se for com outra pessoa, se tudo isso que a gente está dizendo, a gente pudesse identificar claramente em outra pessoa, em alguém próximo, a gente tentaria agir o mais rápido possível, da melhor forma possível. Mas, sendo eu vivenciando isso não acontece comigo, isso não é assim, não, isso aqui vai passar, isso aqui depois passa. Porque qual é o principal gancho disso tudo? Para transtorno de ansiedade, para depressão principalmente, é o quê? É que tem momentos de pico, que a gente chama de crise, que passam. Ninguém fica num pico eterno, ela passa. O efeito de passar, quando eu sinto ou começo a sentir de novo, eu imagino às vezes, não, mas isso aqui passa, aí passa. Sempre no princípio, seja de transtorno ansioso ou seja depressão, as crises são menores, elas passam mais rápido e duram menos tempo. Esse espaço de tempo me faz justificar que a próxima também vai ser desse jeito. Então, vai passar rápido, eu vou conseguir dar conta sozinho. O problema é que ela vai se intensificando e ela vai potencializando. Então, vai ficando cada vez mais difícil se livrar disso. Eu só procuro ajuda quando eu chego num pico que eu não consigo mais lidar com aquilo sozinho. Aquilo começou a me atrapalhar, começou a atrapalhar minhas relações, começou a atrapalhar meu trabalho. Eu fui num psiquiatra e ele disse que eu precisava ir para terapia, por exemplo, porque eu tive uma crise muito grande e eu tive que ir no médico. Então, eu deixo sempre para o extremo. A ilusão de que eu dou conta sozinho, ela acompanha o ser humano desde o início e foi com a evolução até hoje. Então, eu dou conta. Não, nem sempre eu dou conta. Nem sempre eu preciso dar conta sozinho. Eu, às vezes, preciso de ajuda para dar conta. O eu dou conta ou não é tão importante é onde a gente erra e aí chega numa cronicidade muito maior. E some-se a isso o preconceito que a gente sabe que existe em torno do tema, né? Todos esses temas de Também. saúde mental que as pessoas não querem discutir, muito menos admitir que podem estar atravessando algum problema do tipo, né? Apesar de já ter mudado bastante, porque constantemente se tem falado sobre isso, se tem tentado desmistificar isso, mas ainda é muito marcante, muito presente na clínica, por exemplo, pessoas que chegam e dizem, ninguém da minha casa sabe que eu venho aqui. Aí ligam para mim e dizem, tu tem um horário assim, porque a partir de tal hora na minha casa eu não vou poder sair sem as pessoas saberem para onde é que eu vou. Aí, quando eu for sair, deixa eu no último horário, porque aí não vai ter ninguém lá fora esperando para não ver que eu estou saindo. Então, ainda tem muito isso de eu percebo que eu estou com problema, eu percebo que eu preciso de ajuda, mas me incomoda saber que outras pessoas saibam que eu estou precisando dessa ajuda ou que eu vou passar por um processo como esse. O que é muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Surtos de dermatite atópica, né? A ciência não estabeleceu ainda claramente qual é a relação entre a dermatite atópica e a depressão. No entanto, um estudo realizado dos Estados Unidos determinou que esse problema costuma aparecer em pessoas deprimidas, que a dermatite atópica se caracteriza pelo aparecimento de eczemas na pele que vão causando coceira e dor. Ainda não se sabe com exatidão o que causa esse problema. Apesar disso, costuma estar associado com o humor das pessoas, que o humor é uma das coisas mais afetadas, né, quando se fica a questão da depressão, né? Se enquadra nos transtornos de humor. Essa questão da dermatite, ela é bem controversa ainda, até por não se ter uma coisa bem palpável para dizer, é assim. Mas o que a gente já sabe? Que várias formas de dermatites, elas têm um caráter psicológico muito presente, principalmente a questão da ansiedade. Psoríase, por exemplo, é muito afetada pela questão ansiedade. Então, quanto mais ansioso eu fico, mais crises eu tenho e mais eczemas aparecem. A depressão, como a gente já falou de outras vezes, ela anda junto com a ansiedade. Então, depressão é um problema, a gente brinca às vezes dizendo que ele não anda só. Não é que depressão causa ansiedade, a ansiedade causa depressão. Ninguém causa ninguém. Mas ela vai chamando os amiguinhos dela e ela não anda sozinha. Então ela vai juntando as comorbidades, que a gente chama. E não tem amigo bom nesse caso, né? Então, depressão
dificilmente alguém diagnosticado com depressão tem só depressão. É depressão associada a mais alguma outra coisa. Porque a própria vivência depressiva acaba ocasionando outras situações. Ou a vivência ansiosa não tratada acaba fazendo com que eu entre numa vivência depressiva por uma vivência ansiosa não tratada. Então, até por isso, a presença das dermatites nos quadros de depressão não tem como a gente dizer se é pela depressão ou pelas comorbidades que vêm junto com a depressão. Mas sim, que elas têm um caráter muito marcante em quem tem esse tipo de diagnóstico, até porque quem tem esse tipo de diagnóstico tem outros diagnósticos associados. E a questão psicológica que existe nisso. Então, de novo, esse sintoma, ele entra muito semelhante ao primeiro que a gente falou. São manifestações corporais que não têm uma justificativa fisiológica muito própria. Então, quem tem psoríase sabe que é um tratamento sempre vai ter que passar por esse tratamento. Não tem uma cura para isso. Quem tem algumas formas de dermatite, por exemplo, não há uma cura. Eu melhoro o quadro, aí se eu passar por algum pico, aquilo aparece em mim novamente. Então é um quadro que tem controle. Não, a gente não fala em cura, digamos assim. Por quê? O meu lado psicológico vai ter uma interferência direta naquela manifestação daquele problema. O tratamento do problema psicológico melhora e muito a situação com o problema dermatológico. Então, sempre associada. O uso tópico para o problema dermatológico, mas associado ao tratamento psicológico para evitar e diminuir a intensidade dessas crises dermatológicas, sempre associado. Então, sempre que surgem os sintomas físicos associados a problemas psicológicos, a gente fala que sempre há um tratamento associado. O problema físico você trata com tratamentos físicos, obviamente, com remédios para aquele sintoma físico. Mas o tratamento psicológico vai minimizar o efeito que esse problema tem no corpo. Então, vai minimizar esses sintomas que são físicos. Muito bem, pessoal. Nós estamos falando aí sobre 7 sintomas de depressão que a gente pode nunca imaginar que seja depressão, mas que pode ser algum indício de que haja esse problema. Obviamente que a profissional aqui, a psicóloga Tatiana Costa, está deixando bem claro que é algo a ser investigado para que possa chegar a um diagnóstico preciso, né? E que a pessoa tome mais cuidado. Agora, esse próximo aqui, para a gente comentar, porque é uma coisa tão comum, que eu acho que a gente pode fazê-lo sem perceber ou sem ter a menor noção. Por exemplo, assistir muita televisão é um dos sintomas de depressão. Assistir muita televisão, passar muito tempo em frente ao computador ou ainda com os olhos colados no celular, podem ser sintomas de depressão. Podem ser. Em suma, a pessoa acaba desenvolvendo uma relação constante e mais ou menos obsessiva com a tela. Isso também é uma maneira de se isolar. Quando as pessoas que assistem muita televisão com frequência desejam não pensar, entre aspas, né? Elas pretendem se distrair ou se afastar da realidade. Quando uma pessoa passa muito tempo em frente a uma tela, ela pode se tornar alguém muito egocêntrico, alguém que não se conecta com o seu entorno. É praticamente uma fuga dali da realidade, daquilo que a incomoda, né? Então, nesse aspecto de assistir muita TV ou estar muito conectada a uma tela, pode ser um sinal evidente que alguma coisa está errada, né? Sim, pode, não necessariamente só de depressão, mas quando eu acabo passando muito tempo conectado, seja ao celular, a uma tela, não importa qual seja, não importa assistindo ou vendo ou fazendo o quê, mas quando eu estou muito imerso nesse mundo virtual, não importa fazendo o quê, por si só isso já representa um sinal de alerta para muitas coisas. Uma delas seriam sintomas depressivos, mas ela sempre representa uma tentativa de isolamento, uma tentativa de fuga. Quando eu estou no mundo virtual, eu não tenho que lidar com os problemas do mundo real que eu tenho aqui. Eu não tenho que lidar com as dificuldades, eu não tenho que lidar com as coisas que me incomodam, eu não tenho que lidar com nada. Numa depressão diagnosticada, esse sintoma, muitas vezes, ele se reverte para dormir.
que é um sintoma clássico de depressão. Então, quando eu estou dormindo, eu não estou vivendo, eu não estou vendo nada, vou dormir, quero dormir sempre. Esse é um primeiro estágio para esse dormir, digamos assim. Então, por que não só de depressão? Porque ele é um mecanismo de fuga para muita coisa. Ele é um mecanismo de fuga para ansiedade, ele é um mecanismo de fuga para sentimentos depressivos. E como essas coisas andam muito juntas, acaba sendo um agravante para todas essas coisas. Porque no mundo virtual, dependendo do que eu faça lá, eu posso estar acionando gatilhos para a minha ansiedade. E aí a minha ansiedade piorando, eu posso piorar sintomas depressivos que eu não estou reconhecendo ainda. Muito tempo em alguma coisa sinaliza um problema. Não importa o que seja. Se eu dedico muito tempo a uma coisa só, isso por si só já sinaliza um problema. Todo excesso esconde uma falta. Então, se eu dedicar muito tempo a uma única atividade, a uma única coisa, a uma única situação, eu tenho que buscar, porque ali já tem um sinalzinho de que algo está errado. Eu posso, e às vezes eu preciso, não é nenhuma escolha única, dedicar mais tempo a certas atividades. Certo? Então, se eu trabalho, eu acabo dedicando mais tempo, mais do meu tempo, a certa atividade que é sempre a mesma, ou quase sempre a mesma, por muito tempo. Ok, mas eu tenho outras atividades, e quando eu não estou naquele horário de trabalho, eu estou fazendo outras coisas. Ótimo. Quando é que o excesso pode ser identificado? Quando essa equação se inverte. Eu passo muito mais tempo fazendo, pensando ou planejando aquela determinada coisa exclusivamente e deixando de vivenciar e fazer e experimentar outras coisas. O exemplo aí foi das telas, mas a gente pode atribuir isso a qualquer coisa. Aquela pessoa que passa muito tempo fazendo exercício físico, aquela pessoa que passa muito tempo dedicado a só a dieta ou só ao exercício, já é um sinal de que tem alguma coisinha que precisa ser observada aí. Qualquer excesso, a pessoa que passa muito tempo dormindo, a pessoa que passa muito tempo acordada, a pessoa que fala muito em bebida, a pessoa que constantemente quer beber, todo excesso sinaliza uma falta. Então, as telas é o mais usual que a gente tem visto, é o mais comum agora. Mas eu não preciso me limitar e não posso me limitar a essa questão das telas. Tem outros acessos. Quanto tempo eu passo dedicado a essa coisa? O quanto essa coisa consome do meu dia? O que eu sinto quando estou fazendo ela? E o sentimento que eu tenho quando eu não estou fazendo. Eu sinto falta disso? Eu preferia estar fazendo aquilo quando eu não estou fazendo aquilo? Se sim, então já sinaliza um problema. Por quê? É a questão do isolar-se, é mais uma forma de isolar-se, mas muito mais do que só a questão do isolar-se, é uma tentativa de não lidar com outras coisas. Então, esse é o ponto principal. A tentativa de não lidar com outras coisas. Aí isso já sinaliza que é necessário uma intervenção, uma alteração nisso. E tem hora que até a gente junta as duas coisas, né? Você pode pensar muito em estar bebendo e com a tela na mão também, pensa muito em estar com a tela da televisão e com a tela do celular também, né? Nem fica num nem no outro, não sai do Facebook, não assiste a série que quer assistir. Se tirar o celular, acabar e fica na TV, quando está na TV fica na... Enfim, fica só naquele mundo ali, daqui para ali, de lá para cá, né? Naquele universo. Vamos lá, não sentir desejo sexual. Quando a falta de desejo sexual, isso se prolonga por um bom tempo, é possível, e isso se prolonga por um bom tempo, é possível pensar que uma depressão está se desenvolvendo. Esse dado deve ser analisado com cuidado, uma coisa não implica automaticamente a outra. O fator a se levar em consideração é o nível normal ou habitual do desejo sexual. Se estiver acontecendo alguma coisa, né, se está acontecendo alguma coisa, se abaixo desse padrão e se mantiver assim, aliás,
repetindo, o fator a se levar em consideração é o nível normal ou habitual do desejo sexual. Se estiver abaixo desse padrão e se mantiver assim, está acontecendo alguma coisa. Para as pessoas deprimidas, costuma ser muito difícil adotar atitudes e comportamentos eróticos, né? Ou seja, aí vai entrar, obviamente, a vida do casal, do parceiro, da parceira, se está acontecendo. Mas, enfim, mas a questão que deixa bem claro aqui é que a pessoa tem que ver a questão do padrão. Se existe um padrão e está fora daquele padrão, né? Ou não está alcançando aquele padrão, é aí que a pessoa tem que abrir os olhos. Isso. Um dos sintomas clássicos da depressão é esse. Por quê? No resumo, a depressão, quem está imerso num processo depressivo, ele não tem ânimo e prazer em nada. Nada, não importa o que seja. Então, eu estou completamente apático, é o botãozinho do tanto faz e nada é bom, nada presta, nada. Então, a parte sexual acaba entrando nisso. Por que diz também, ainda bem que diz aí que tem que ser avaliado com muito cuidado? Porque muitos fatores podem interferir no desejo sexual e acaba que o desejo sexual pode ser um termômetro para muita coisa. Então, desde problemas físicos de fato, doenças físicas que acabam tendo como sinal essa queda do desejo, a questões psicológicas, traumas, parto recente, dinâmica familiar, dinâmica do casal, traições, são várias coisas que podem interferir diretamente no desejo sexual. Eu preciso avaliar o quê? Havia um padrão, como você falou, havia um padrão, como era esse padrão. Aconteceu algo que justifique uma mudança nesse padrão. Para a gente explicar para as pessoas a questão do padrão, é a frequência com que as pessoas se relacionavam, né? Mantinham uma relação sexual. O padrão então, é era o quê? Padrão, né? Como era meu desejo, qual era o nível da relação, a frequência dessa relação e principalmente como eu sentia a manifestação do desejo sexual antes. Aconteceu algum evento que justifique uma queda ou uma mudança nesse padrão? Não, eu não consigo identificar nada que pudesse justificar isso. Então, esse é um primeiro sinal de alerta de que eu preciso investigar algo em mim que possa estar justificando isso. Outras coisas deixaram de ser interessantes para mim, junto disso? Sim. Então, é outro indício de que pode sim estar se desenvolvendo uma vivência depressiva nesse ponto. Mas, não, eu estou trabalhando muito. Já é um motivo suficiente para diminuir um pouco o desejo sexual, porque o esgotamento físico acaba refletindo diretamente no desejo sexual, principalmente em homens. Um parto recente. Biologicamente, a mulher é programada para não ter desejo sexual num parto recente. Então, vai ser justificado. Tem criança pequena. Geralmente, a mulher tem um processo muito mais complexo para restabelecer o desejo sexual após um parto. Então, a criança, alguns anos depois da criança, isso ainda pode estar afetado de alguma forma. O relacionamento está desgastado. Enfim, tem várias situações que justificam. Mas, se eu não consigo identificar algo, às vezes até efeitos colaterais de remédios ocasionam esse tipo de sintoma. Então, se eu não estou tomando nenhum remédio que tenha como efeito colateral isso, se eu não consigo identificar nenhuma situação que possa justificar uma inapetência sexual nesse sentido, aí sim eu posso começar a levantar a hipótese. Então, esse, na verdade, precisa ser o disparador inicial para que eu comece a investigar outras sensações que eu possa estar tendo e passaram despercebidas. Mas não necessariamente que ele seja, ele próprio, um sinalizador. Ele pode ser aquela coisinha que vai despertar para eu investigar outras coisas e aí identificar ou não um possível desenvolvimento de um sintoma depressivo. Agora, para você ver como é importante a gente procurar informações, a gente analisar essa questão da saúde mental, dessas questões de doenças mentais, enfim, porque você veja como é que um casal vai discutir uma coisa que nenhum sabe que o outro está passando. Ou seja, a mulher pode, de repente, estar com algum sintoma desse e vai dizer para o esposo, para a esposa, para o namorado, e o camarada não entende, acha que não, que está desistindo do relacionamento, que está pensando em outra pessoa, porque vem esses aspectos chatos também,
né, que é o mais comum que a gente começa a imaginar. Jamais vai imaginar que é uma depressão, que é um começo, que é algum sintoma, que é alguma coisa que está errada com a pessoa. Não vai pensar nisso, não vai achar realmente que é outras coisas que não existem. Então, quanto que é difícil lidar com essas questões se a gente não tiver um pouco de conhecimento para entender a outra pessoa, né? Autoconhecimento e conhecer a outra pessoa também. Quanto que é importante para o casal entender esse lado dessa parte mental no relacionamento, né, Tatiana? E quantas pessoas se forçam a continuar mantendo relações sexuais sem desejo por achar que manifestando a falta de desejo vai resultar nisso aí que você falou. A pessoa vai achar que eu não estou mais gostando dela, vai achar que eu tenho outra pessoa, vai achar isso e aquilo. Então, eu prefiro me submeter, isso acontece muito com mulheres, me submeter a continuar fingindo e tentando atender a uma necessidade do meu parceiro ou da minha parceira, sem respeitar aquilo que eu estou sentindo, porque eu acho que eu vou despertar esse tipo de situação no outro. É muito ruim. Esse tipo de... é praticamente uma repressão, autorrepressão, né? Você fica se reprimindo para não demonstrar uma sensação ruim. Se né? já for um sinal, se na apetência sexual já for um sinal de uma vivência, do início de uma vivência depressiva, e eu continuar mantendo esse tipo de comportamento, eu vou estar reforçando essa vivência e potencializando o agravamento de uma depressão que possa estar se instalando ali. E o sétimo e último para você comentar, cometer erros com frequência. Quando há depressão, a mente trabalha mais lentamente. Também é muito comum que haja dificuldade para se concentrar ou para ordenar ideias e planejar atividades. Por isso, as pessoas deprimidas cometem muitos pequenos erros no dia a dia. Estes erros são relacionados com esquecimentos, confusões em relação a assuntos simples, que incluem distrações e dificuldade para aprender, entre outros. É como se a pessoa não conseguisse estar totalmente presente no aqui e agora, né? Aquela pessoa meio aérea. Todos esses sintomas de depressão não costumam ser muito perceptíveis para quem os apresenta, nem para as pessoas que fazem parte aí do dia a dia, mas se aparecerem, especialmente em muita quantidade e simultaneamente, talvez seja o momento de fazer uma pausa e observar o que está acontecendo na sua vida, né, com você mesmo. Então, essa questão de cometer os erros, e aí você começa a dizer, ô pessoa lesada, aquela história, né? Já esqueceu disso de novo, não sabe onde deixou isso, e fica aquela confusãozinha mental. E é exatamente por isso, porque quem é ansioso está sempre vivendo um passo à frente, ele não está aqui, ele já está pensando na próxima coisa. Quando é parte da vivência depressiva, eu fico muito fixado no que eu já fiz, eu fico muito fixado no passado, nas escolhas, em como poderiam ter sido essas escolhas e tal. Então, de fato, eu nunca estou aqui, nisso que eu estou vivendo. Eu só aprendo, eu só tenho memória se eu tiver atenção, elas são coisas interligadas. Para que eu saiba onde eu coloquei meu celular, eu preciso estar completamente focado naquele momento onde eu deixei ele, para que quando eu precise dele, a minha cabeça evoque a imagem de onde eu coloquei. Atenção. Quem está sempre pensando no futuro ou preso no passado, não tem atenção suficiente para saber o que estava fazendo agora. Então, começam a surgir esses pequenos deslizes, esses pequenos esquecimentos, essas pequenas falhas, esses pequenos equívocos, como você chamou, e eu não consigo identificar por quê. O que é que está acontecendo? Que eu não era assim, agora eu estou fazendo isso. Isso pode me deixar mais ansioso, isso pode me deixar mais angustiado e potencializar outros sintomas. Então, mais do que tentar adivinhar o que está acontecendo comigo, eu preciso dar atenção a dizer, isso não acontecia, isso está acontecendo agora, alguma coisa não está ok, vamos dar atenção a isso. Ou meu ritmo está acelerado demais, vamos ter que dar uma pausa, ou não consigo identificar sozinho, vou buscar uma ajuda, mas eu já estou sabendo que tem alguma coisa aqui que está fugindo do meu controle, e se eu deixar, isso vai se prolongar e aí pode chegar numa situação mais difícil de reverter. É tudo muito sutil, tudo muito como a mente da gente é, né? Como as emoções da gente são. Tudo, às vezes acontecem coisas muito sutis no nosso dia a dia que a gente vai deixando levar. E acho que esse acúmulo de coisas, como essas ações aqui, essas questões aqui, é que vão nos deixando assim mais vulneráveis, né, a esses problemas mentais. E essa questão que a gente tem de negligenciar, de não dar atenção, né, de deixar ir levando até que uma hora estoura, e é a hora que você realmente percebe que está precisando de ajuda, e aí
já está realmente no estágio bem mais complicado para pedir ajuda, porque esse tipo de conversa que a gente tem aqui é para que a gente aprenda que a gente precisa de fato prestar atenção nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, porque tudo isso está em conjunto, ou seja, nada acontece de forma separada. A mente e o corpo, eles trabalham juntos, e a união dos dois, ou a integração dos dois, né, ideal é que faz com que a gente tenha uma vida melhor, né? E essa questão que a gente faz de negligenciar, de não debater, de não discutir, de não prestar atenção, não buscar informação, mesmo que seja no Dr. Google, que seja, mas que seja o início de uma busca para entender melhor algumas questões e depois, se for o caso, começar por aí, tudo bem, não tomar atitudes relacionadas, baseadas em questões de informação só da internet, mas buscar pelo menos alguma coisa, um rumo, enfim. Né? Porque quando a gente realmente está meio perdido, é muito difícil de se achar nesse sentido aqui de depressão. E quem convive com alguém com depressão sabe que também é difícil, enfim. E o caminho geralmente é isso. Às vezes com questões sutis, você começa a entrar nesse caminho da depressão e de repente está lá. Né? É tudo mais complicado quando está lá. Tem como reverter, mas o trabalho vai ser maior, né, Tatiana? Por isso que a gente tem que olhar bem, né, e de dar mais atenção para essa questão de saúde mental, que é o que a gente bate tanto aqui. Exatamente, porque quanto mais eu deixo, mais cronificado isso vai ficando. Então, uma situação que eu poderia contornar de forma mais prática acaba se intensificando e chegando num ponto de que a intervenção ela vai ser muito mais pungente, ela vai ser muito mais agressiva a intervenção do que ela poderia ser. Então eu vou sofrer muito mais efeitos até que chegue o ponto de que eu reconheça que agora eu preciso de ajuda. E com certeza isso já vai ter atrapalhado muito a sua vida, né? Você já vai ter sofrido muito internamente. Já vai ter atrapalhado muito. Nessas questões de transtornos psicológicos, de problemas nesse nível, a gente não fala na questão cura. A gente fala na questão de lidar com a situação e viver da forma mais adequada possível. Porque cura, geralmente, tipo, eu tenho uma dor no dedo e curar é tirar a dor do dedo. Certo? Mas o dedo continua lá, ele pode doer de novo. Então, eu posso sentir aquela mesma doença de novo. Certo? Então, nessas questões psicológicas, a gente não trabalha com cura. Porque muitas vezes a gente não trabalha nem com a questão de adoecimento. Qualquer coisa que tire o meu equilíbrio já pode ser considerado uma forma de adoecimento. Então, eu não preciso dar... O que acontece às vezes é que quando a gente rotula que fulano tem depressão, ou aquela pessoa assume aquele rótulo e se entrega à questão depressiva e aí eu não posso mais nada porque eu tenho depressão e piora muito mais esse quadro, ou as outras pessoas do entorno acabam tratando essa pessoa de uma forma diferente por esse rótulo. Então, muitas vezes, o rótulo, o diagnóstico, ele é necessário principalmente para a questão psiquiátrica, por conta dos medicamentos que precisam ser prescritos, mas a gente não gosta muito dessa questão da rotulação. Importa o que tu sente? Importa tu saber o nome do que tu sente ou importa tu parar de sentir isso que tu sente? Então é melhor parar de sentir o que eu sinto, não importa o nome que isso tenha. Me conhecer, conhecer os meus sintomas e aprender estratégias para minimizar esses sintomas precisa valer muito mais do que querer saber o nome do que eu tenho. Porque muitas vezes a vivência já está tão misturada com outras coisas que é difícil eu definir, eu dizer, ó, você tem isso. Porque às vezes não é só isso. Não é uma única coisa. É uma soma de várias outras coisas que acabam tornando a minha vivência daquele jeito. Então, o que importa... Por isso que a gente diz que não tem depressões iguais. É porque o que importa é como aquela pessoa vive aquele processo de adoecimento. E não necessariamente o nome que ela dá àquilo que ela sente. Muito bem, Tatiana, diga pra gente então o dia, o horário, o local onde você atende, né, para que as pessoas possam procurar orientação profissional, porque eu sei que sempre há alguém que está precisando. Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, eu tenho certeza absoluta que está tudo muito complicado. Nós estamos muito desequilibrados emocionalmente. Muitas vezes mais emocional, às vezes o corpo está ok, perfeito, tudo ok, mas aí por dentro a cabecinha e o coração e a alma, está tudo muito misturado, tudo muito confuso. Eu sei que tem gente, muita gente assim.
Eu atendo de terça a sábado na Vila Moraes 48. Telefone 9625-1227. Obrigado mais uma vez, tá? Por compartilhar com a gente o seu conhecimento, viu? De forma tão didática e tão profissional. Até semana que vem, viu? Até. Tchau, pessoal. Obrigado aí pelo carinho, pela companhia. Ainda hoje eu tenho uma live aí com o presidente do Partido Progressista, Vanderlei Freire, falando sobre a convenção partidária que acontece hoje à noite, tá? Estou aguardando ele chegar aqui no estúdio para a gente bater um papo sobre essa questão de eleições municipais aqui no nosso canal. Então, até qualquer momento. Até já. Abraço, fiquem com Deus.